Fala, meu amigo, aqui quem vos fala é o professor Manu Lessa do canal FM. Vamos a mais uma aulinha de física, hoje básica, tranquilaça, introdução à cinemática, velocidade média. Quantas equações de velocidade média você conhece? Com quantas você trabalha? Basicamente 3 equações. A primeira delas fala que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tu conhece essa equação, né? O deslocamento no dia a dia é medido em quilômetros, o tempo medido em horas e a velocidade média vai sair então em quilômetros por hora. Sistema internacional: deslocamento medido em metros, tempo medido em segundos e a velocidade média então saindo em metros por segundo. Lembrando que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta que você divida por 3,6. E o oposto, naturalmente, operação inversa, multiplica por 3,6, ok? Sem grandes mistérios. Mas aqui eu tenho um destaque para tu. Qual é o destaque? Em Manu capítulo 15, versículo 28, está escrito que nunca do verbo jamais se abate o tempo durante o qual o móvel permaneceu parado. Você sempre leva em consideração o tempo total, ok? Vamos ver isso numa questãozinha básica, como que funciona. Uma rodovia é percorrida por um automóvel que passa pelo quilômetro 35 às 8 horas e pelo quilômetro 195 às 10 horas. Sabe-se que no quilômetro 120 o automóvel fica parado durante 10 minutos. Parado, aqui ó, parado. 10 minutos. Determine a velocidade escalar média desenvolvida no intervalo de tempo das 8 horas às 10 horas. Parada é a seguinte: o automóvel vai passar pelo quilômetro 35 às 8 horas e pelo quilômetro 195 às 10 horas, sendo que no quilômetro 120 ele para. Beleza. A pergunta é: qual é a velocidade média? Filho, aplicação de formuleta. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Qual é o deslocamento? O deslocamento é de 35 a 195. Ou seja, esse deslocamento é de 195 menos 35, letra horrível, sobre o tempo. Qual o tempo? De 8 às 10, 2 horas ou 1 hora e 50? O que foi combinado? Você não abate o tempo durante o qual o móvel permaneceu parado, portanto 2 horas. Aqui a velocidade média vai dar 160 divididos por 2, que dá 80 km por hora. Ok? Simples, tranquilo? Vamos à segunda equação de velocidade média. Sabe aquelas questões em que o trecho total é percorrido metade? Então, para trechos divididos exatamente ao meio, como que se comporta a velocidade média num caso como esse? Imagine aqui um trecho AB, tá vendo aqui, ó, o móvel percorrendo de A para B, só que ele percorre em 2 etapas. A primeira metade ele faz com velocidade V1, esse é o ponto M, ponto médio entre A e B. E a segunda metade ele percorre com velocidade V2. Imagine que alguém te peça para calcular a velocidade média total no trecho. Cara, muita gente que não tá ligada, não tá antenada no canal FM, fala que a velocidade média vai ser V1 mais V2 sobre 2, aplicando média aritmética simples. Isso aqui não pode. Essa fórmula até existe, a gente vai comentar na sequência, mas não pode. Para trechos divididos exatamente ao meio, meu amigo, a velocidade média tem fórmula particular. Ela é 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Demonstração disso aqui. Isso aqui tem demonstração, só que é demorado demais e não vale a pena. São questões muito clássicas de trechos divididos exatamente ao meio. Como que isso aqui se aplica? Uma partícula percorre metade, olha a palavra-chave, metade do percurso com velocidade escalar média de 40 metros por segundo e a outra metade com a de 10 metros por segundo. Qual é a velocidade escalar média da partícula no percurso inteiro? Bem, o trecho AB é dividido ao meio, M mais uma vez é o ponto médio, e a primeira etapa ele faz com velocidade V1 de 40 metros por segundo.
e a segunda etapa com velocidade v2 de 10 metros por segundo. E aí a pergunta clássica: qual é a velocidade média do móvel no trecho inteiro? Qual é a velocidade média aqui? Bem, a velocidade média tem fórmula, lembra? 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Vamos alimentar a equação. A velocidade média vai ser 2 vezes. Quem é o V1 do tio? 40. O V2, 10 sobre a soma 40 mais 10. Em cima, 2 vezes 4, 8. Então dá 8 com 2 zeros. Embaixo, 40 × 50. Corta, corta. 80 por 5. A velocidade média é igual a 16 metros por segundo. Se você fosse usar a velocidade média igual à média aritmética das velocidades, V1 mais V2 sobre 2, você teria 40 mais 10 sobre 2. Esse 10 ficou feio. Isso aqui daria 50 sobre 2. Isso aqui daria, então, 25. Repare como é diferente. Essa aqui é a resolução errada. Essa aqui é a resolução correta. Ok? Próxima equação. Quando você tem certeza que o movimento é uniformemente variado, e somente se você tiver certeza disso, a velocidade média ela pode ser a média aritmética que eu falei anteriormente. Ela pode ser V1 mais V2 sobre 2. Mas, repito, somente quando for movimento uniformemente variado. Olha a questãozinha tranquilaça, a questãozinha básica falando disso. Um ponto material passou por A com velocidade escalar 8 metros por segundo e atingiu o ponto B a 20 metros de A com velocidade escalar de 12 metros por segundo, como mostra a figura. Olha lá, chegou em 12 metros por segundo. Se sua aceleração escalar se manteve constante, determine a velocidade escalar média entre A e B. Olha só, a aceleração permaneceu constante, se manteve constante. Isso aqui vai ser trabalhado em uma aula só de move. Isso aqui está te avisando que a aceleração é constante, portanto, é um movimento uniformemente variado. Isso me autoriza a usar velocidade média V1 mais V2 sobre 2. A velocidade média, então, vai ser V1, 8, como já combinamos, V2, 12 sobre 2. Fazendo a continha, a velocidade média vai ser 20 sobre 2 do verbo 10 metros por segundo. Just, só isso. Ficamos por aqui, segue aí, próxima aula a gente vai ver movimento uniforme. Se inscreve no canal, dá aquele like, aquele joinha e ativa o sininho que você vai receber notificações de novas aulas, ok? Ficamos por aqui, até a próxima, tchau!